Nós vamos estar estudando hoje Daniel 7, né? Os outros já foram estudados, né? E por que nós estudamos profecia? Provérbios 29, 18, ele diz o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então, pelo que fala a Bíblia, se não tiver profecia, o povo se corrompe. Mas que profecia que é essa? A profecia bíblica. Em Mateus 13, 35, diz o seguinte: para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Quem iria falar em parábola é Jesus Cristo. E ele iria publicar as coisas ocultas desde a criação do mundo. O que é a publicação? A própria Bíblia, que ele publicou coisas ocultas. Mas coisas ocultas, né, tem que estar publicado na Bíblia, só que Deus tem que nos mostrar. Se ele não nos mostrar, não tem como entender as profecias. E as profecias, se nós olharmos Apocalipse 1:1, ela diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então, somente os servos de Deus que iriam entender o livro de Apocalipse. Nós sabemos hoje que para compreender o livro de Apocalipse tem que obrigatoriamente conhecer primeiro o livro de Daniel. Vamos lá. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Então, no primeiro ano de Belsazar, isso aqui já é depois de Nabucodonosor, Daniel ele estava deitado, ele teve um sonho e visões. E ele relatou, escreveu o sonho dele. Versículo 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Aí, no versículo 3 diz: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, veja bem, todas essas... Aqui tem muito enigma escrito. Isso nós vamos mostrando. E a gente começa no versículo 2. O versículo 3 primeiro. 4 animais grandes. Se a gente for pulando direto para o versículo 17, ele diz assim: estes grandes animais que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Reis, pulando agora para o versículo 23, ele diz assim: então ele disse, o 4º animal será um 4º reino na terra. E no versículo 24 fala, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Voltando lá para o versículo 3, então esses 4 animais representam reis e reinos, tá? Que o estudo vai mostrar que quem são esses reis ou reinos aqui. E no versículo 2, ele viu 4 ventos do céu que agitavam o mar grande. Jeremias 4, 11 e 13 diz o seguinte: naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: vento abrasador dos altos desnudos do ermo assopra diretamente a filha do meu povo, não para padejar nem para limpar. Então, vento abrasador. Eis aí que sobe o destruidor como nuvens, os seus carros como tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. Se a gente vê o versículo 5 aqui, a gente vê uma invasão, uma guerra que ia acontecer em Jerusalém. Então, vento abrasador, vento significa guerras, certo? É o que mostra aqui, voltando para o capítulo 7 de Daniel, versículo 2, então ele vê 4 ventos que agitavam o céu, ou seja, 4 grandes guerras que agitavam
O mar grande. Mar também é um enigma. Se nós formos em Apocalipse 17:15, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, águas representam povos, multidões, nações e línguas. Mar é água em grande abundância. Então, mar são grande quantidade de povos, multidões, nações e línguas. Voltando lá para Daniel. Daniel, versículo 2. Então ele vê 4 ventos ou 4 grandes guerras do céu que agitavam o mar grande, que agitavam os povos. E esses 4 animais, diferentes uns dos outros, no versículo 3, que subiam do mar. Então 4 reis ou reinos que subiam dos povos. O versículo 4, ele diz assim: o primeiro era como um leão, ou seja, o primeiro rei ou reino era como um leão e tinha asas de águia, certo? E ele diz: enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Veja bem, leão fala que o primeiro animal era como um leão, e nós sabemos já que era um reino. Nós precisamos saber que reino que é esse. Nós vamos voltar lá para Jeremias 4, de 5 a 7. Então, anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. O versículo 6. Arvorarei a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Já um leão, lembra do leão? Subiu da sua ramada, um destruidor das nações. Ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Então está mostrando que um leão ele iria ser anunciado em Judá e ouvido em Jerusalém. E fala, tocai a trombeta. Para a gente ver quem que é esse leão, vamos ver Daniel 1:1. Daniel 1, capítulo 1, versículo 1. Ele diz assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Judá era um estado e Jerusalém era a capital do estado. Aí fala, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então esse leão aqui é justamente Nabucodonosor, rei da Babilônia, que ele veio a Judá e a Jerusalém e sitiou ela, correto? Agora veja bem, em Jeremias 4:5, ele diz, tocai a trombeta. Se nós formos para 1 Coríntios 14:8, pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Então, antigamente, a gente vê nos filmes também, quando se tocava uma trombeta, era um anúncio de que iria haver uma guerra. Então, voltando agora para Daniel 7:4, nós vemos 4 ventos ou 4 guerras agitando o mar grande, os povos, 4 animais que subiam do mar, subiam dos povos. O primeiro era como um leão. Quem que é esse leão aqui? É Nabucodonosor, da Babilônia, que veio e sitiou Jerusalém. Mas fala que esse leão aqui, leão, ou seja, a Babilônia era um reino muito poderoso, que ele tinha asas de águia. Asas também é um enigma, que tem que estar na Bíblia. Isaías capítulo 8, versículos 7 e 8, que diz assim: eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória. Águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras.
também está anunciando uma invasão aqui dos assírios. E o versículo 8 fala: penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Alas, se a gente vê pela mitologia grega, cavalo alado é cavalo com asas. Então alas e asas é a mesma coisa. Aí fala assim: as alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Então, voltando lá para Daniel, alas ou asas, que é a mesma coisa, é a extensão do exército, é o tamanho do exército. E o exército representa a força desse reino aqui de Babilônia. Versículo 4 de Daniel 7, e fala que foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, lhe foi dado mente de homem. Sobre esse assunto aqui, arrancadas as asas, foi arrancado o exército, foi tirado o poder dele. Na sequência fala que ele foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, foi lhe dado mente de homem. Isso vocês vão estudar Daniel 4, que é o significado desse versículo aqui, que Nabucodonosor ele teve uma loucura, ficou durante um certo tempo louco, perdeu a consciência, mas depois retornou. Vocês estudam Daniel 4 que explica o significado disso aqui. Mas só para nós, vamos marcar no tempo aqui, que Babilônia, os historiadores divergem um pouco do ano, mas é mais ou menos no ano 608 a.C., surgiu a Babilônia, apareceu como império. 608, Babilônia. Versículo 5 diz o seguinte: continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso. Não é um urso. Esses animais representam reinos, então não são animais literais. Ele diz assim: o qual se levantou sobre um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Quem que é esse urso aqui? A gente olhar, a própria Bíblia ela vai falar posteriormente quem que é esse reino. Qual foi o reino que veio e venceu a Babilônia? Destruiu a Babilônia, guerreou com a Babilônia e venceu. É o reino dos medos e dos persas. Por que o urso sobe de um dos lados dele? Porque nós sabemos que os medos eram tio e sobrinho. Eles se juntaram e formaram o reino, o império medo-persa. Por que o urso ele levanta de um dos lados só? Uma pata da frente e a pata correspondente de trás. É um lado só, ele se levanta. Porque nós sabemos que o povo medo é um povo que desapareceu do mundo. Eles não existem, não têm descendentes. Nada se sabe sobre eles. E os persas, hoje o que nós sabemos, é o povo do Irã. São os descendentes dos persas, que lá ainda se faz o tapete persa. E por isso que o urso levanta de um dos lados. Por que ele trazia 3 costelas na boca? Trazia 3 costelas na boca dele, entre os dentes. E, na verdade, são 3 reinos que os medo-persas, as maiores conquistas que eles fizeram. Uma que era justamente a Babilônia, outra o Egito e outra a Lídia. Só para nós lembrarmos aqui na linha do tempo, a Medo-Pérsia, ele venceu a Babilônia em 538. Então aqui o próximo reino que surge são os Medo-Persa. No versículo 6 ele diz: depois disto continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Então, ou seja, esse leopardo é um outro reino, certo? Ele é semelhante ao leopardo. Por que o leopardo?
O leopardo é o animal mais veloz do mundo. E fala que ele tinha nas costas 4 asas de ave. Para a gente ver, não é de águia, mas eram 4. Mostrando que o exército dele era muito grande e poderoso, né? E um animal rápido. Tinha também este animal 4 cabeças. E foi-lhe dado domínio. Cabeça, nós sabemos, é o que governa o corpo. E aí depois surge o leopardo. Quem que é o leopardo que surge? Qual foi a nação que venceu a Medo-Persa? Uma nação que conquistava rapidamente, fez as conquistas mais rápidas. A Grécia, que surgiu aqui. Por quê? Por que era rápido? O seu imperador era Alexandre o Grande, o Alexandre o Magno. Ele começou as conquistas dele com 20 anos de idade e ele faleceu aos 30 anos. Em 10 anos ele fez as maiores conquistas que já existiu na face da Terra, ou seja, o mais rápido que existiu. Em 331 a.C. foi o Império Grego. E continuando, o porquê das 4 cabeças? O Império Grego, depois que Alexandre Magno, o Alexandre o Grande, ele morreu, antigamente o Império passava de pai para filho. No Império da Grécia, os 4 generais que Alexandre possuía, tomaram o reino para eles e não deixaram que fosse transmitido ao seu herdeiro, que era um filho menor, um filho pequeno. Agora, voltando para Daniel, capítulo 7, versículo 7, diz o seguinte: depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava, que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Um animal, algo que não existe, correto? Mas ele era terrível, espantoso, com dentes de ferro. Ele destruía tudo que aparecia na frente dele, e ele era diferente dos outros. Só que nós sabemos que é um reino, e ele tinha 10 chifres, que também tem um significado que daqui a pouco nós vamos ver, correto? Que reino é esse que apareceu e derrotou a Grécia? Foi Roma que surgiu aqui como império, o Império Romano, que foi inclusive o império que crucificou Cristo, correto? Roma foi um império extremamente destruidor. Ele, nas batalhas que ele fazia, eles não levavam ninguém como prisioneiro, eles matavam mesmo. A gente vê os filmes que tem por aí sobre Roma, quando a gente lê a história de Roma, ela destruía tudo, diferente dos outros reinos, que quando vencia o seu oponente, aquelas pessoas que ficavam vivas, eles levavam escravos, né, para serem utilizados. Roma não. Roma, quando vencia, ele destruía. Aquelas pessoas, não sobrava ninguém. O versículo 8, voltando para Daniel. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Versículo 8, continuando, ele diz assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então ele estava observando os chifres, suponhamos aqui que são 10 chifres, subiu um outro chifre pequeno, que eu pus um pouco maior aqui, para a gente visualizar melhor. E quando esse outro chifre pequeno subiu,
3 chifres foram arrancados, certo? E fala, e eis que neste chifre havia olhos mostrando que tinha visão, correto? Inteligência, olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência, uma boca que falava coisas ruins, digamos assim. Então ele se voltou para esse quarto animal. O versículo 9 diz o seguinte: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da lã da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram de fogo. Quem que é esse ancião de dias aqui? Na sequência, a gente vai falar, é Deus Pai, mas o estudo vai mostrar que é o Deus Pai. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. E fala, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Tribunal, o que faz? Tribunal julga. Abriram os livros. A Bíblia sempre fala dos livros da vida, dos livros que são relatados as coisas que nós fazemos nesse mundo. E fala que milhares de milhares, miríades de miríades o serviam, certo? Nós sabemos que são os anjos do céu, porque Deus Pai está lá no céu. Mas agora na sequência vai mostrar que é Deus Pai. E essa sequência também do estudo é uma sequência que nós vamos ver que vai falar de novo. Aparecem os 4 reinos, o reino pequeno, lá, ou seja, o chifre pequeno, e aí se assenta o tribunal. É a sequência que mostra para a gente. No versículo 11 diz assim: então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Ele volta agora com interesse naquele chifre pequeno, nas palavras insolentes que aquele chifre falava. Aí ele fala, estive olhando e vi que o animal foi morto, e seu corpo desfeito entregue para ser queimado. Versículo 12, quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, o poder, todavia foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Ou seja, aquele animal foi queimado, aquele chifre pequeno lá que surgiu foi queimado, morto, né? E os outros reinos foi tirado o domínio, o poder, mas eles continuaram. E continuando agora no versículo 13, Daniel relata o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Quem que se dirigiu ao ancião de dias? Quem era o filho do homem? É Jesus, mas o estudo aqui vai mostrar. Versículo 14. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado. Então, esse filho do homem que se dirigiu ao ancião de dias é Jesus que se dirigiu ao Deus Pai. E fala que o reino dele jamais será destruído. O versículo 15, ele continua o seguinte: quanto a mim, Daniel, meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estava perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Esse aqui é um anjo, que é o anjo Gabriel, que em Daniel 8,16 fala, aqui não fala quem que é. E ele perguntou para esse anjo, o anjo Gabriel, acerca de todas essas visões que ele havia tido. Aí diz assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Isso no versículo 16. No versículo 17 ele diz o seguinte: estes grandes animais que são 4 reis
que se levantarão da terra, que, como nós já vimos, que são reinos, reis e reinos, que se levantariam da terra. Correto? O versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade e eternidade. Então a gente vê que iria surgir os reinos, e depois desses reinos os santos do Altíssimo receberiam o reino de Deus, também para o possuir. Os santos do Altíssimo, os fiéis de Deus. O versículo 19, ele continua: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Daniel agora, ele viu o tribunal se assentar e agora ele volta, ele tem interesse em saber sobre o quarto animal. E o versículo 20 ele fala: e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. O versículo 21 ele diz assim: eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias, fez justiça aos santos do Altíssimo, no versículo 22, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. De novo a marcação da linha do tempo, ou seja, aquele chifre pequeno fazia guerra contra os santos e os vencia, prevalecia, certo? E na sequência, até que veio o ancião de dias e fez justiça. Como é que ele faz justiça? Através de um julgamento, correto? Se não tem julgamento, não tem justiça. E aí veio o tempo de os santos possuírem o reino. Ou seja, a gente vê por esse estudo que o julgamento ele acontece antes do povo de Deus receber o reino de Cristo, das mãos de Cristo, e não na volta de Cristo, como a maioria das religiões pregam. É a profecia que está mostrando para nós. Então nós vemos aqui que aquele chifre pequeno fazia aquele animal surgiu com 10 chifres. Depois dele ia surgir o chifre pequeno que ia fazer guerra contra os santos. Depois ia ter o ancião ia fazer justiça. E depois os santos receberiam o reino, possuiriam o reino. A gente vê por isso o julgamento de Deus acontecer antes da volta de Jesus. É isso que a profecia está nos mostrando. Versículo 23. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços, que é o reino de Roma, que nós vimos que era extremamente destruidora. O versículo 24: os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. Então, o que aconteceu com Roma? Em 476 depois de Cristo, Roma foi dividida em 10 estados. Surge a Europa, ou seja, ele começou com 10 reinos, 10 países, que hoje nós sabemos que são mais de 20. Os 10 países são o seguinte: eram os anglo-saxões, que hoje é a Inglaterra, os francos, que hoje é a França, os germanos, que hoje é a Alemanha, os alamanos, que hoje é a Suíça, os lombardos, que hoje é a Itália, os visigodos, que hoje é a Espanha, os suevos, que é hoje Portugal, e também os povos, os vândalos, os ostrogodos e os érulos, que são os 3 povos que foram destruídos quando surgiu o chifre pequeno, que foram arrancados. Os vândalos, os ostrogodos e os érulos
Hoje eles não existem, não se sabe mais nada, descendência de nada. Quem é esse chifre pequeno? Eu vou falar, mas na sequência a própria profecia vai provar, correto? Eu só estou antecipando, que é a Igreja Católica, esse chifre pequeno. Por que ela tinha olhos e bocas que falavam com insolência? Ou que falava, segundo outras bíblias, falava blasfêmia. Blasfêmia é falar mal contra Deus. Por que ela falou contra Deus? Porque eles se dizem o substituto de Deus na terra. É uma blasfêmia, porque não tem na Bíblia escrito quem é o substituto de Deus aqui. Nós temos uma revista aqui, isso aqui é um xerox da revista. Isso aqui é um xerox do original, nós temos o original também, né? Que essa revista aqui, ela é a revista, o nome dela é Galileu. Essa revista aqui fala as polêmicas e glórias do papado, de São Pedro a João Paulo II, os erros e acertos, ensinamentos e escândalos dos papas que mudaram o mundo. Essa revista aqui, nós já verificamos, se você pega a revista Galileu, você entra na internet, você vê a fotografia de todas as capas de revista da revista Galileu, desde a sua fundação até os últimos tempos. Essa revista aqui não está no meio delas, porque ela foi tirada. Nós tentamos ver se conseguimos comprar mais dessa revista aqui. Essa revista ela não existe. Ela foi tirada de vendagem e ela nem aparece mais entre as revistas que a Galileu publicou nas suas vendagens. Correto? Outra blasfêmia. A própria Igreja Católica perdoa pecado. A Bíblia fala que só quem perdoa pecado é Deus. Outras blasfêmias. Um Papa antigo aí diz que os papas são infalíveis, não comete erro. Correto? E outras coisas mais também. E esses três povos, por que eles foram destruídos? Os vândalos, os ostrogodos e os érolos. Porque eles eram povos arianos que acreditavam no Deus Ario, que era um Deus só, que nós sabemos hoje pela Bíblia que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e a Igreja Católica crê nisso também. Então ela usou esse subterfúgio aqui para destruir os povos. Nós sabemos que a Igreja Católica não tem e nunca teve exército. Quem foi que destruiu os povos? Foi justamente a Igreja Católica unida com Roma, o Império Romano, que inclusive foi quem crucificou a Cristo. Quem destruiu esses povos? O Império Romano, sendo guiado pela Igreja Católica, a favor da Igreja Católica. A Igreja Católica que quis a destruição desses povos, porque na verdade ela impedia, esses povos impediam o crescimento da Igreja Católica ali pelo continente africano. 24 de Daniel 7, ele diz o seguinte: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Então a gente vê aqui que esse reino de Roma seria um reino dividido. Tem outras religiões que dizem que depois desse reino ainda surgiu um outro reino, e a Bíblia não relata isso, ela relata que esse reino seria dividido. E a gente sabe, né, que no ano de 476 depois de Cristo
Roma foi vencida, derrotada, após várias guerras, né? E surgiu aqui 10 povos ou 10 reinos que dividiram Roma, que Roma foi dividida. E aí fala, Daniel no versículo 24, e ele fala que e depois dessa divisão se levantaria outro reino que seria diferente dos primeiros e abateria 3 reis. Quem é esse reino? Que eu disse que é o papado. Que agora nós vamos ver as características que a Bíblia se refere. E se a Bíblia fala uma coisa, todas as características têm que bater com esse reino. Porque senão não é o reino que a gente está falando. Mas nós vamos provar na sequência que é esse reino. Aí fala que esse reino ele seria diferente dos primeiros. Por que ele é um reino diferente dos primeiros? Porque é um reino religioso. Os outros reinos são reinos civis. E nós sabemos que o papado hoje é um estado, é um país religioso. Por isso que ele acumula as duas funções. Ele é civil porque exerce a civilidade dentro do mundo, faz comércio e tudo mais. Eles vendem as coisas deles lá pela internet e tudo mais. Inclusive as visitas no Vaticano lá tem que ser pago. Então é um reino civil e é um reino religioso. E esse, por ser um reino religioso, é isso que diferencia ele dos outros. Continuando, o versículo 25 fala: proferirá palavras contra o Altíssimo. Isso nós já falamos. O Papa se diz ser o substituto de Deus na Terra, pode perdoar pecado, diz que é infalível. E continuando pelas características aqui dessa ponta pequena, fala que ela ia magoar, no versículo 25 de Daniel 7, fala que ela ia magoar ou destruir os santos do Altíssimo, conforme a tradução da Bíblia, né? Destruir. Ia cuidar e mudar os tempos e a lei, porque as coisas de Deus não se mudam. Então, o que significa cuidar e mudar os tempos e a lei? Nós vamos explicar já. E também, os santos iam lhe ser entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que significa isso também? Em relação a cuidar e mudar os tempos e a lei, e os santos seriam entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, nós vamos explicar cada expressão dessa, que é isso que a doutrina em geral não conhece. Em relação a mudar os tempos, isso se refere ao dia bíblico, o calendário bíblico. Esse é o calendário gregoriano, que é o calendário mais seguido no mundo, pelo menos no mundo capitalista, no mundo cristão, esse calendário é o seguido. O dia hoje começa que horário? Começa às 0 hora. Isso é a parte escura, ou é a parte da noite, que vai até 6 horas da manhã, mais ou menos. Certo? 6 horas, é a parte da noite do dia. 6 horas da manhã, que vai até meio-dia, é a parte da manhã. Até meio-dia, 12 horas. Das 12 horas até as 18, a parte da tarde, que vai até aproximadamente 18 horas. E das 18 horas até as 24 horas, outra parte da noite. Esse é o dia do calendário gregoriano. O dia bíblico que nós vamos ver, vamos olhar em Gênesis capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: chamou Deus à luz dia
e as trevas, noite. Luz, luz é o dia, claridade. Trevas, escuridão, noite. E aí ele diz, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Se nós formos no versículo 8, fala, no finalzinho dele, diz, houve tarde e manhã o segundo dia. No versículo 13, e houve tarde e manhã o terceiro dia. Versículo 19, e houve tarde e manhã o quarto dia. 23, e houve tarde e manhã o quinto dia. Ou seja, o dia bíblico, ele é composto da parte clara e da parte escura do dia. Ele só tem duas partes. E o dia, a Bíblia diz que é composto de tarde e manhã. Tarde e manhã, tarde sendo a parte escura, é o dia bíblico. E manhã a parte clara, só duas partes. Quando começa o dia a escurecer? Mais ou menos no pôr do sol, é mais ou menos 18 horas. Hoje, por exemplo, nós estamos com o horário mudado, ele começa por volta das 20 horas aproximadamente, correto? Mas normalmente é por volta das 18 horas. A parte escura, vai até quase 6 horas da manhã, que é quando o sol volta. Essa é a parte escura do dia. É uma parte só, toda a parte escura. Aí começa amanhã, a parte clara do dia. Começa aproximadamente 6 horas da manhã, mais ou menos, vai até mais ou menos 18 horas, que hoje nós estamos com o horário mudado, aproximadamente 20 horas. Então, o dia bíblico ele é composto de duas partes só, tarde e manhã, que é diferente do calendário gregoriano, que são 4 partes o dia. O dia bíblico, agora veja bem, aquela ponta pequena mudou o dia bíblico? Mudou, que isso aqui é seguido dessa forma na maior parte do mundo. Esse aqui é o dia bíblico, o que está escrito na Bíblia. Então ele ia mudar os tempos, ia cuidar em mudar os tempos, ia cuidar, porque coisas de Deus não se muda, certo? Mas essa ponta pequena fez isso. O calendário gregoriano mostra isso. Isso aqui em qualquer enciclopédia a gente acha esse calendário gregoriano aqui. Eles iam ser entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas veja bem, se ele mudou o dia bíblico, tá? Se ele mudou o dia bíblico, porque nós queremos ver o mês bíblico justamente para a gente ver isso aí. Em Daniel 11:13, ele diz que tempos se refere a anos. Se tempos é anos, um tempo é um ano. Mas veja bem, um ano de quantos dias? Né? Porque hoje existe o ano comercial, o ano normal, tem outro ano aí que eu nem me lembro mais, mas nós temos que ver o bíblico, tá? E outra, mês, fevereiro tem 28, às vezes 29, nós não sabemos, tem mês com 30 e mês com 31. Nós temos que ver na Bíblia se dá alguma referência para nós. E é isso que nós vamos ver. Em Gênesis 7:11, ela diz o seguinte: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, veja que é o segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do abismo e as comportas do céu se abriram. Isso aqui foi quando começou o dilúvio. Agora a gente pegar Gênesis 8:4 diz o seguinte: no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Significa que
parou de chover. O dilúvio, a água sobre a terra ainda estava aqui, certo? Mas a gente vê depois, em Gênesis 7:24, diz o seguinte: e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. 150 dias, ou seja, no mesmo ano, tá? Porque foram 150 dias. Então nós sabemos que ela começou no mês 2 e terminou no mês 7. O mês 2 do calendário judaico, bíblico, calendário judaico, ele começa em relação ao calendário gregoriano. Ele começa, o primeiro mês é Abib, que é abril, tá? Mas foi no segundo, que é março também. Mas eles não batem os calendários, para a gente ver a diferença, porque no calendário gregoriano tem um mês de 28 ou 29 e outros meses de 30 e 31, para a gente ver. E a gente vê que as águas predominaram durante 150 dias. Agora, uma coisa que nós temos que ver, se essa data aqui, ó, esses dias aqui, eles não batessem, não fossem iguais, não teria como a gente provar isso, para a gente ver que é uma providência de Deus. Então a gente vê, nós pegamos 150 dias, que foi o tempo que as águas predominaram, e nós dividimos por 5, que foi a quantidade de meses que duraram as águas sobre a terra, tá? Durou o dilúvio, a chuva. Nós dividimos um pelo outro, nós descobrimos que dá uma conta exata de 30. Esse é o mês bíblico. Se o mês bíblico é 30, e nós sabemos que o calendário são 12 meses mesmo, então o ano bíblico, ele tem 360 dias. Então, para nós explicarmos aquela expressão, um tempo é igual a um ano, que é igual a 360 dias. 2 tempos é igual a 2 anos, que é igual a 720 dias. Meio tempo é igual a meio ano, ou 6 meses, que é igual a 180 dias. Somando essa conta dá 1.260 dias. Nós, fazendo essa conta pelo ano bíblico de 30 dias, ela realmente dá 3 anos e 6 meses, correto? Porque aqui, ó, um tempo, um ano, 2 tempos, 2 anos, somando dá 3 anos e meio, daria. Mas vejam agora essa expressão. Em Ezequiel e Números, a Bíblia diz que para cada dia vale um ano. Então, se em cada dia vale um ano, Ezequiel 4, de 4 a 7 e Números 14, 34. Então, se cada dia representa um ano, 1.260 dias é igual 1.260 anos. Esse é o tempo que a Igreja Católica perseguiu os santos. Durou 1.260 anos, né? Que começou em 538 depois de Cristo e foi até 1798 e durou 1.260 anos. Lembram? É muito conhecida a Santa Inquisição e as Cruzadas, principalmente. Essa revista aqui, ela mostra que em 1798 terminou o último Papa, ele foi para cativeiro. Se nós pegarmos Apocalipse 13:10,
se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Ou seja, o texto que está nessa revista, ela reproduz o texto que está na Bíblia. Esse Papa foi levado para cativeiro, isso é a história comprovando. E a Bíblia fala que quem leva para cativeiro vai. A Igreja Católica não perseguiu, não matou, não levou para cativeiro, prendeu, torturou, levou para cativeiro. Para cativeiro, o último Papa que tinha poder civil também foi levado para cativeiro, terminando assim a perseguição papal. Provando esse tempo aqui, nós vamos ver na Bíblia agora se fala, comenta alguma coisa desse tempo aqui. Vamos em Apocalipse 12:6, que diz o seguinte: a mulher, porém, mulher em profecia nós sabemos que é a igreja. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela a sustentem durante 1260 dias. 1260 dias, tá? Apocalipse, aqui ó, 12:14. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. A mesma expressão. Apocalipse 11:2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o messas, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. 42 meses, sabemos que um mês bíblico é 30 dias. 42 vezes 30, 1260, a mesma expressão. Dias, mas não esqueça dos enigmas, das coisas que Jesus ia ocultar, que dia se refere a anos, tá? Apocalipse 11:3, darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. 1260 dias, comprova a expressão. Apocalipse 13:5 diz o seguinte: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, vezes 30, 1260 dias. Foi o período da perseguição papal, 1260 anos. A história comprova isso. E a Bíblia está mostrando isso para nós. É o 7, versículo 25, que fala onde ele ia cuidar e mudar os tempos e a lei. Os tempos nós já explicamos, e a lei é a lei de Deus. A lei de Deus nós encontramos principalmente em Êxodo 20, do 3 ao 17. E o que a Igreja Católica mudou? Ela mudou nos livros dela do Catecismo Romano. Catecismo é um livro da Igreja Católica. E lá está mudado os 10 mandamentos. O que eles fizeram? O primeiro mandamento da lei de Deus, em Êxodo 20, versículo 3, diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento no catecismo da Igreja Católica, que é o que eles ensinam, diz o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, o entendimento é o mesmo, mas a gente já vê aqui, já começa a ver que eles mudaram a forma de escrita. O segundo mandamento da lei de Deus, na sequência, diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que
que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia e milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Por que eles anularam esse mandamento? Porque o mandamento fala: não farás para ti imagem de escultura e nem semelhança e nem as adorará. Ou seja, eles anularam porque a Igreja Católica ela se encheu de santo para tudo quanto é lado, certo? Tem imagem de escultura, imagem de madeira, de tudo quanto é santo, e eles adoram esses santos. Por isso, eles anularam esse mandamento. O mandamento 2 deles, agora eles colocaram o seguinte: não tomar o seu santo nome em vão. Que esse mandamento eles pegaram do terceiro mandamento. Como eles anularam o mandamento, ficou faltando um mandamento. O que eles fizeram? Eles pegaram o 10º mandamento da lei de Deus, dividiram em dois, que eles fizeram, formaram o 9º e o 10º mandamento do catecismo deles, que diz o seguinte: não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Esse é o mandamento deles. No mandamento da lei de Deus, o terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Eles pegaram esse mandamento e fizeram o 2º mandamento deles, e diminuindo também a escrita, que simplesmente ficou: não tomar o seu santo nome em vão. O terceiro mandamento deles passou a ser agora guardar domingos e festas, que é uma modificação do 4º mandamento da lei de Deus. O 4º mandamento da lei de Deus diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. E, ou seja, a Igreja Católica modificou, tirou o sábado, colocou o domingo e ainda modificou totalmente o mandamento. E o 4º mandamento eles colocaram: honrar pai e mãe, que é o 5º mandamento da lei de Deus, que eles também suprimiram esse mandamento. Que o 5º mandamento da lei de Deus, ele fala: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. No 4º mandamento da Igreja Católica, eles simplesmente colocaram honrar pai e mãe, o resto eles cortaram. O quinto mandamento da Igreja Católica ficou não matar, que eles pegaram o 6º mandamento da lei de Deus, que o 6º mandamento da lei de Deus é não matarás. O 7º mandamento da Igreja Católica é não furtar, que eles pegaram o 8º mandamento da lei de Deus, que é não furtarás. O 8º mandamento da Igreja Católica é não levantar falso testemunho, que esse texto eles pegaram do 9º mandamento da lei de Deus, que é não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O 9º mandamento da Igreja Católica é não desejar a mulher do próximo, que eles pegaram de parte do 10º mandamento da lei de Deus. E o 10º mandamento da Igreja Católica é não cobiçar as coisas alheias. A gente lendo agora o 10º mandamento da lei de Deus, a gente vê os 2 últimos mandamentos da Igreja Católica, que eles pegaram, dividiram e ainda suprimindo também.
que o 10º mandamento da lei de Deus diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Ou seja, eles pegaram esse mandamento, dividiram em dois, porque eles anularam totalmente o 2º mandamento da lei de Deus. E assim cumpriu-se a profecia que diria que eles iam cuidar e mudar a lei de Deus.